passo depois para a gente voltar lá e fazer as Ô, anotações. professor Ângelo, em primeiro lugar, boa noite, é que eu não te cumprimentei formalmente até agora, tudo bom? É o seguinte, quando nós convocamos a reunião, seria só você. Mas aí na reunião com a diretora Rita e alguns professores, ficou combinado que outros iam participar. Você sabe se vem mais alguém? Era participar, né? Os outros demais, né? Mas só que eu acho que eles estão fazendo outro projeto. Teve uma reunião deles 18 às 17 horas, né? Não, 18 às 19 horas. Às 19, teve com Valdinei, não é? Valdinei, a O Val... Gislene. Isso. Claudinei, Gislene, Débora e o Claudinei, Erival. Claudinei, isso. Só que a Rita Bom, falou que os professores do grupo dela iam estar nessa reunião, né? Só a Rita que não ia conseguir chegar a tempo. Mas os mas vamos outros fazer ainda não com você. entraram. Vamos fazer. O negócio é o seguinte, professor Ângelo, a partir do que a gente conversou, nós montamos um projeto dentro da metodologia que a gente está propondo. E eu vou partilhá-lo aqui com você agora, para a gente lendo junto e discutindo para ver se é isso que você está pensando. Mas antes de partilhar, eu queria te perguntar o seguinte: depois daquela nossa reunião, né, que a gente trocou umas ideias, você pensou alguma coisa diferente? Você queria trazer alguma novidade? Ou você está aguardando a gente conversar? Como é que você ficou? O projeto em si tem aí a instalação, né? Do canteiro lá no fundo do colégio, né? Do lado da quadra, né? É Aham. um funcionamento onde os alunos podem estar empenhados, né, em participar, né? Uma horta comunitária entre eles, né? Aham. E dentre elas, né, eu vou proporcionar uma variedade de alimentos, né? Com alimentos orgânicos, né? De baixo custo também. Que pode ser usado também para a alimentação deles próprios. Certo, isso aí a gente já tinha pensado. Então, eu vou te falar por onde que nós caminhamos para te mostrar o que eu vou, para elaborar o que eu vou te mostrar daqui a pouco. O que nós pensamos foi o seguinte: primeiro, que o programa que nós estamos trabalhando, os inventários patrimoniais, o tema geral dele é a cultura. Então, assim, o que há de cultura numa horta? Esse é o primeiro problema que a gente teve que contornar, né? A ideia é muito interessante, a ideia da horta, a gente vai aproveitar essa ideia, que eu acho que ela é muito bacana, mas para dar um salto, para adequar ao programa, trazendo a questão cultural. E outra questão que nós pensamos foi a seguinte: nós já estamos no dia 26 de outubro. As aulas vão até dezembro, né? Sim. Que, inclusive, é o período chuvoso. Eu não sei como que é aí em Montes Claros. Aí a questão cultural já começa a aparecer, relacionada a fatores naturais. Mas aqui, por exemplo, na região de Belo Horizonte, na região mais central de Minas, esse período de chuva, que é o verão para nós, ele não é um período ideal para a horta, porque aí chove muito, a horta inunda. Então, quer dizer, nós resolvemos pensar o seguinte: para trabalhar primeiro com o aluno, qual a cultura, quais conhecimentos que são necessários obter para se produzir uma horta e o que plantar. Então, eu vou começar a te apresentar para sair do abstrato e você ver o que a gente planejou, se você está de acordo, se nós vamos seguir por esse caminho mesmo. Só um minuto que eu vou abrir o arquivo aqui, que eu estou vendo aqui agora que eu estou com o arquivo do outro grupo aberto. Eu esqueci o nome, é o Carlos. Carlos. Então, Carlos, você falou que é uma importância cultural, certo? Aham. A horta em si já é uma cultura Sim, da região. pois é, e a ideia é essa mesmo, aproveitar isso. E é um excelente recurso didático também para trabalhar. Sim. Então, tem alguns elementos aqui. Finalizando os recursos naturais mesmo, em termos de chuva, chuva aqui em Montes Claros aqui é ruim para chuva, aqui é clima de sertão mesmo, de deserto. Aqui é Sim. outubro e novembro variando só de chuva. O resto não tem chuva aqui mais. Pois tanto é que eu te falei, né? É uma realidade que eu desconheço. Mas, Começa aí uns pancadinhas de chuva março, abril, maio, parou. Aí vem frio. Frio é sim. extremo. Sol e frio aqui é extremo. Aí isso é
o clima tropical daqui. Vai trabalhar com horta aqui, no caso aqui, se tiver uma boa irrigação, né, pode trabalhar o ano todo. O ano todo, né? Já é outra questão da irrigação, né? Pois é. Sim, a irrigação. Agora, eu te pergunto uma coisa: os alunos detêm esse conhecimento? Tem, eles são do meio rural. Do meio rural, né? Ótimo. Você está vendo a apresentação aí? Tá bom para você ler? Não, estou tranquilo aqui. Bom, porque além do áudio que você... Eu falei reunião, mas na verdade você mandou foi uns áudios para lá e nós ouvimos, né? Você me desculpa essa confusão aqui. Além dos áudios que você mandou, nós também tivemos uma reunião com a Rita e com o grupo, e ela acrescentou informações ao que você já tinha passado, porque o negócio é o seguinte: nessa metodologia que nós estamos apresentando, a gente parte sempre de um problema. Por que trabalhar com a horta? Por qual razão? E uma das coisas que ela disse é que muitos meninos não veem o lugar onde eles vivem como um lugar muito bom, que tenha coisas legais, que seja interessante, o que acaba levando ao que a gente chama de baixa autoestima, né? Porque a ideia é essa, né? Se o meu lugar não é bom, eu também não sou bom. Então, o problema seria a baixa autoestima dos alunos em decorrência do desconhecimento dos bens culturais do lugar onde ele vive, né? Porque, por exemplo, a gente é levado a pensar que lugares legais são cidades grandes, né? Não que Montes Claros não seja uma cidade grande, mas São Paulo, Rio, talvez Belo Horizonte, ou uma cidade com praia, uma cidade legal, entre aspas, né? Por quê? Porque aqui onde eu vivo não tem nada, que não é bom. E isso gera um problema de desamor, de desinteresse. Não, Carlos, entrando na sua fala, a questão de bom é até uma questão de visualizar. O que é bom para um, talvez não é bom para o outro. É bom para o outro, entendeu? Talvez a horta não seja bom para mim, mas para o meu colega é ótimo. Pois é. Mas a horta é boa para todo mundo, no fundo, né? Talvez um não gosta, outros gostam, mas talvez a vida de um é ruim por causa de uma determinada circunstância de tempo familiar, ou ele viveu a vida toda falando que a roça é isso mesmo, é trabalho pesado, isso e aquilo e tal. Aí deu essa mistificação na cabeça dele, e eles acreditam nesse meio. Aí eu tenho que mudar o pensamento deles, no caso. Isso que eu ia chegar. Como é que a gente muda esse pensamento? Com conhecimento. Com pesquisa sobre a horta. Então, vamos ver. Até aqui, está indo de acordo com o que você tem pensado? Até esse primeiro problema? Sim. Agora vamos justificar. Eu acho que vai bater com isso que você acabou de falar aí. Olha bem. A Escola Municipal Alexandre Martins atende alunos da zona rural de Montes Claros, certo? Muitos desses... Vou colocar um S aqui. Muitos desses alunos não conseguem reconhecer os aspectos positivos, as características naturais, né, sociais, as qualidades, o que tem de bom, o que tem de legal, e as potencialidades. Né? O que eu tenho aqui que pode me ser útil, pode ser melhor ainda para mim, do lugar onde vivem, o que gera baixa autoestima e desinteresse pela cultura local. Você acabou de falar. É pesado, é bruto, não rende nada, dá pouco dinheiro, meu pai está nisso a vida toda, meu avô ficou nisso a vida toda, tal. Então, esse projeto visa levar os alunos a conhecerem os saberes da população local com relação ao cultivo e uso de plantas que servem à alimentação e ao uso medicinal. Que a gente acrescentou isso aqui também. Os saberes sobre chás, raízes. Muito bom. Agora, o que é a novidade? Esse aqui que eu quero te falar, que eu não falei com você até agora. Todo esse conhecimento que a gente está pensando, né? Ou seja, levar os alunos a conhecer os saberes da população local com relação ao cultivo e uso de plantas que servem à alimentação e ao uso medicinal para, em um segundo momento, porque nós estamos muito em cima do ano, mas se você achar que dá para fazer agora também, isso não é problema, tá? Isso aqui é uma ideia que a gente pensou aqui de longe, cá de Belo Horizonte. Num segundo momento, criarem uma horta na escola para o cultivo dessas plantas. Ou seja, esse projeto agora, que está começando em novembro. Ops, meu telefone está descarregando. Estranho. Só um minutinho. O danado está conectado e não quer carregar. Está carregado. Então, nesse primeiro momento, eles vão estudar esses saberes,
Quem é que cultiva a horta? Como é que cultiva? Quem é que trabalha com planta medicinal? O que que é? Chá para quê? Como é que faz? Como é que prepara? Para depois, então, tendo adquirido esse conhecimento, se interessado mais pela questão da horta, eles criaram uma horta na escola. Então, nós pensamos isso. Esse primeiro trabalho não resultaria na horta em si, mas num projeto de horta. O que você acha dessa ideia? Sim, seria o caso do horto, né? Um local onde cultiva legumes, hortaliças, né? E plantas medicinais. Seria isso Pois é. mesmo. Vamos pensar isso, vamos bolar isso nessa escola. Então, se você tiver de acordo, você perguntou quando é que nós vamos começar? A gente pode começar na próxima aula. Fazendo o quê? Uma sensibilização. Por que a gente chama de sensibilização? É para você tocar o sentido do aluno mesmo, sabe? Para você tocar a emoção, o interesse, a curiosidade, você fazer esse menino perceber que essa questão da horta é importante para ele, que a vida dele está ligada a uma horta, mesmo que ele nunca tenha pisado numa horta. Um menino que mora aqui em Belo Horizonte, no 21º andar de um apartamento, que nunca pisou na terra, ele depende da horta. Porque ele come salada, ele come cenoura, ele come batata, né? Ele come produtos da horta. E cheio de agrotóxicos, né? Tem esse pequeno problema, né? É com mais veneno que os vitaminas naturais. Mas que vem da terra, vem. E como é que será que ele fala? O que ele teria que fazer para não comer agrotóxico? Ótimo esse questionamento seu. Orgânico, ótimo. Né? Orgânico. Exatamente. Vamos fazer a nossa horta. Ele pode fazer um plantio até no apartamento da casa dele, com garrafinha PET. Na varanda do apartamento dele. Tá cheio de vídeo na internet. Eu pesquisei isso lá, tá assim, ó. Tá? Então vamos lá. Então, essa sensibilização poderia ser feita através de você lançar algumas questões para a turma, tá? Como, por exemplo, isso aqui são exemplos, tá? Você não tem que seguir esse aqui, não. Se você quiser falar algum aqui agora, a gente coloca aqui. Vou até colocar a questão do agrotóxico, que você falou conosco aqui, né? É orgânico, no caso, ele seria orgânico, não teria agrotóxico nenhum, né? Não seria usado. Poderia usar ali um antipesticida, seria usado ali folha de fumo com detergente ou bosta de gado com detergente, semear na água e borrifar nas folhas, seria interessante. Você está chamando isso de defensivos naturais, seria isso? Correto. Eu estou notando em vermelho aqui, professor, para depois eu arrumar e mandar para você de novo, tá? Defensivos naturais. Tá ótimo. Então, veja só, você já me trouxe 2 ideias. As ideias que eu vou te apresentar. Vamos discuti-las aqui, se você quiser, a gente já muda aqui de uma vez também, tá? Por exemplo, uma pergunta. Eu acredito até que seus meninos, por serem da área rural, essa pergunta que vai ser boba. Talvez a gente tenha que descartar, já estou pensando nisso aqui agora. De onde vêm os produtos que vocês consomem para se alimentar diariamente? Você pode tirar. Pode tirar, não pode? Já é meio rural lá. Eu vou marcar isso aqui em amarelo, dizer que ela está fora, tá? Isso aqui já é um código meu. Tirar, vou colocar aqui, tirar isso. Tirar isso. Pronto. Isso aqui não precisa, porque eles estão carecas de saber de onde que vem, né? Sim. Agora aqui, de onde vem esse Eles alimento? sabem, né? Mas tem outros que não sabem, né? Vamos manter essa? Porque, por exemplo, observe uma coisa aqui, estou pensando aqui agora, Ângelo. Será que eles sabem de onde vêm todos os produtos? Porque, por exemplo, o arroz vai sair daí? Todos os O produtos, macarrão? Não, macarrão em si, eu acho que alguns sabem, outros não. É meio pá, meio termo. Então, nessa segunda aqui, ó, de onde vem, nós vamos mudar isso aqui para os alimentos. Em geral, né? Os alimentos que consumimos diariamente. Você passa por meio ali por um processo ali, né? O macarrão você pode fazer até em casa mesmo, né? Mas ninguém faz, né? Porque quando você pergunta aqui, essa pergunta geral, ó, de onde vêm os alimentos, uma parte vem da horta, mas outra parte vem do supermercado, né? Como, por exemplo... Eu sempre falo, na primeira aula que eu dou para os alunos, eu falo a frase de Hipócrates, né? O pai da medicina. Que teu alimento seja a sua saúde seja teu alimento. Pois é. Então, acho que por aqui, essa aqui talvez seja útil. Vou deixar, tá? Mas você que vai escolher na hora de fazer com os meninos, tá bom? Você ou suas famílias produzem algum desses alimentos? Aí já ficou mais interessante. De onde vem? E vocês produzem? Em caso de resposta afirmativa, que certamente haverá, né?
perguntar como é feita essa produção. E aqui você já vai começar a saber qual que é a relação deles com a horta. Você concorda comigo? Claramente. Vocês e seus familiares utilizam plantas como recurso para a saúde? Por exemplo, na prevenção e tratamento de doenças? Ô, gente, eu caí 2 vezes aqui, vi uma internet, deu um bizil. Vamos ver se agora eu fico. Eu ouvi uns barulhinhos aí, como eu estou prestando atenção no texto, eu não percebi o que era, não. Ai, sou eu. Você não machucou, não, né? Caiu, mas tá bem. Não, bem. E aqui, professor, você concorda com essa aqui também, professor? Não, concordo, sim. Essa aí é interessante também. Porque eu acho interessante, porque a horta não precisa produzir só alimentos, ela pode produzir também chás, né? É igual uma folha mesmo de... A pessoa pensa que é só a flor do mamão, né? Que é bom para problema digestivo. Mas a folha do mamão é excelente também, não para problema digestivo, mas também limpa o fígado também. Gordura no fígado e outras coisas. Pois é. E inúmeras outras plantas, né? Outras mais. Eu recentemente conheci uma planta, não sei se você conhece, que é chamada de mertiolate, que é um cicatrizante excelente. Eu até trouxe para minha casa aqui em BH, tem lá na roça. Uma pergunta sobre alimentos orgânicos. Como é que poderia ser uma pergunta aqui, professor? Vamos elaborar aqui agora? Alimentos orgânicos, né? Todo alimento como alface, todos, em geral, né? Não, pois é, mas como é que a gente perguntaria para o aluno? Que não usa nenhum produto químico para contra pragas, né? Usa mais produtos naturais, no caso, e defensivos naturais. Aí ele é orgânico mesmo, porque ele não tem nenhum agrotóxico nele mesmo, para prejudicar sua estrutura, né? Olha se essa pergunta aqui tá boa. Você acha que por essa pergunta aqui você consegue chegar nessa questão dos alimentos orgânicos versus agrotóxicos? Você sabe como se faz para defender os alimentos do ataque de pragas como insetos, fungos, doenças? Você acha que essa pergunta pode ficar? Eu vou ligar essa pergunta. Sabe por quê, professor? A maioria vai falar agrotóxico. Oi? A maioria vai falar que taca veneno agrotóxico. Pois é. Porque nesse momento aqui, a gente não gosta de trazer os conceitos para os alunos, não. A gente quer saber se eles conhecem isso. Então, você faz uma pergunta geral assim, para ver se na resposta eles vão falar isso. Entendeu? Sim. Você não entrega o ouro para eles, não. Você faz uma pergunta aberta. E aí, na resposta que você vai ver. E se, vamos colocar aqui, ó. No caso dos alunos, demonstrarem conhecer o problema dos agrotóxicos, perguntar se eles conhecem técnicas, conhecem procedimentos, né? Menos agressivos para proteger os alimentos cultivados, né? Tá bom assim? Não, tá ótimo. Porque aí, aqui, mais uma vez, você não está dando a dica dos defensivos naturais. Você está fazendo uma pergunta em aberto para ver se eles vão chegar. Se eles vão chegar onde você quer. Eu vou deixar em vermelho aqui para você saber que a resposta que você está buscando é essa aqui. Agora, se eles não souberem, você vai diagnosticar. Essa turma não conhece isso, vou ter que trabalhar isso com eles. Você está entendendo? Uma questão ali mesmo que ficou em cima, né? Que nós vamos falar com eles com a questão dos alimentos, das verduras, né, e legumes, né, e as ervas medicinais, né? Porém, também tem os temperos, né? Que são alecrim, hortelã, manjericão, né? Tem também essa parte também. Então, peraí. Que serve alimentação. Vamos colocar aqui. Posso colocar assim, legumes, verduras e temperos, né? Temperos e ervas medicinais.
Tem alguns temperos Aí já também tá servem aqui, ó. como ervas, né? Como o caso do alecrim e manjericão. Aqui, ó, tá aqui, alimentação e ao uso medicinal. E, Só que na alimentação, eu especifiquei legumes, verduras e temperos. Porque o tempero é um alimento, né? claro. Então tá, ótimo, professor, A obrigado. Isabela entrou, Carlos. Oi, Isabela. Boa noite. Isabela, tudo bem? Isabela, a partir do que o professor Ângelo... Ora, saiu. Sanitar, a gente fala com ela de novo. Deixa eu voltar aqui para o texto. Sanitar, você me avisa lá, por favor? Bom, Sim, aviso. cadê? Ah, então tá. Então, professor, olha bem. Então, nós eliminamos uma pergunta que você achou desnecessária, né? E ela é redundante. Porque se você pergunta de onde vêm os produtos, os alimentos, eles já vão estar falando esse aqui, né? Então, esse aqui vai desaparecer. Vou tirá-lo de uma vez. Pronto, já não existe. Para não complicar a nossa vida. Ficar com um fantasma aqui. Então, estão aqui as perguntas. Separar bonitinho. O que está em vermelho, professor, é aonde você quer chegar. Você não vai falar disso para eles, tá? Você vai ver se eles chegam aqui. Aí, professor, você fez essa discussão com eles, com essas perguntas, com algumas outras que você quiser colocar. Se você perceber que a pergunta é desnecessária, você não faça, tá? Então, nós vamos colocando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Por que deu 6? Essa aqui não existe. Então, 5 perguntas iniciais, tá? Tá uma boa conversa, né? E aí, professor Ângelo, a partir das manifestações dos alunos, né, eles vão responder, eles vão falar, eles vão discutir, você pode começar a diagnosticar a sua turma. Com relação ao quê? Se eles conhecem e aplicam corretamente conceitos relativos à saúde, alimentação, nutrição, medicina popular, fitoterapia, que é o tratamento com plantas, né? Agrotóxicos, não é isso? Sim. O que mais que você falou? Defensivos naturais, né? Naturais. Na, A questão, na... até a questão também é o defensivo biológico também, né? Pode ser usado também. Naturais ou biológicos, né? Acho que no fundo é quase a mesma coisa, né? Mas aí. Então, quer dizer, você vai prestar atenção nisso. Os meninos estão sabendo falar dessas coisas? Né? Eles conhecem isso? Porque se não conhece, vai ter que trabalhar com eles num segundo momento. Você concorda? Outra coisa que você vai poder Vai ter meio termo aí também, alguns sim, né? Porque eu vejo os pais já têm essa técnica. Sim. Você pode, por exemplo, vamos supor, metade da turma conhece muito, metade não conhece muito. Essa metade que sabe pode dar aula para outra, você pode até mudar a dinâmica de sua aula. Os meninos adoram isso, quando eles assumem o lugar de professor, eles podem falar. Tá? Bacana, boa ideia. Uma outra avaliação que você vai poder fazer. A situação local, com relação ao uso e cultivo domiciliar de plantas alimentícias e medicinais. Quando eu estou falando de plantas alimentícias aqui, eu estou falando dos temperos também, tá? Legume, verdura, tempero, tudo mais, tá? Então, existe isso na região? Todo mundo cultiva ou não? Alguém que produz seu próprio tempero, compra tudo no supermercado? Como é que é isso? Um outro... Eu acho que no caso deles aí, eu acho que em termos de hortifruti, eu acho que eles plantam mesmo, né? E eles vai pegar mais o grosso, mais no mercado, que seria o mercado, select. né? Outro aspecto que você vai poder avaliar. Se eles conhecem as redes sociais e econômicas necessárias ao fornecimento cotidiano de alimentos e medicamentos à população. Aí É você aquilo não que a gente conhece. falou. As redes sociais que eles conhecem é só TikTok, Free Fire. Aqui eu estou falando em rede, né, no sentido de distribuição, né? Porque, por exemplo, o arroz que a gente come, de onde vem esse arroz? Né? O macarrão e o pão que a gente come, de onde vem o trigo? Por que tem uma crise lá na Argentina, lá nos Estados Unidos, o preço do pão sobe aqui? Será que eles têm essa consciência? Né? Capacidade, outro aspecto que você pode avaliar nessa primeira conversa, capacidade de argumentação e exposição de ideias. Os meninos estão sabendo falar? Eles estão sabendo organizar a frase, explicar bem, usando argumentos, eles têm conhecimento para argumentar?
Como é que está a turma com relação a isso? Isso é muito importante. Eu estou falando olhando de lado porque eu estou falando pelo celular, tá, professor? Não, Aí eu não eles são bem espertinhos. Ah, que ótimo, isso é muito bom, ué. Quem sabe melhora, né? Bem espertinhos. E por fim, né, mais uma ideia que a gente está te dando aqui, se os meninos, você pode observar, vocês têm capacidade de participar de forma educada, respeitosa e de forma interativa na discussão. Como é que está o nível da discussão? Está legal? Ele é organizado, é educado, eles são gentis com o colega, porque é questão atitudinal que também é bom a gente observar, né? Tirando umas meia dúzia lá deles lá que faz bagunça, o resto tá bom. Ah, que bom. A meio rural, os meninos são sempre mais calmos, né? Graças a Deus. As manifestações e respostas dos alunos deverão servir para uma avaliação diagnóstica da turma. Elas serão indicativas do patamar de conhecimentos conceituais, ou seja, né, de conteúdo, de nomes importantes para estudar esse assunto, de ideias importantes, procedimentais, se eles sabem anotar, se eles sabem falar, se eles sabem se expor, e atitudinais mesmo, como é que eles se comportam, né? Da turma no momento zero do projeto. Nós estamos chamando de momento zero esse momento que você está começando, que você está sensibilizando os alunos para o tema. Tá? No decorrer e ao final do projeto, essa avaliação diagnóstica servirá para mensurar mudanças promovidas pelo trabalho. Você pode até repetir a discussão, trazer de novo a discussão e ver, poxa, lá no final de outubro, começo de novembro, os meninos falaram assim, assim, assado. Agora, no final de dezembro, eles já estão bem melhores, eles melhoraram nisso, naquilo. Não, aquele fulano ali não mudou nada, pelo contrário, ele até regrediu no comportamento, sabe? Então, esse primeiro momento é muito bom para você ter uma ideia. Assim, eu estou saindo desse lugar. E vamos ver até onde a gente vai conseguir caminhar. Então, isso aqui seria uma forma de começar o trabalho. Para quê? Se você está partindo de um problema, que é os alunos terem baixa autoestima porque eles não conhecem, não valorizam o lugar onde vivem, o que a gente pode querer com esse trabalho? A gente conversou isso com você. Elevar essa autoestima. Como? Fazendo com que eles conheçam a cultura local. No caso, a cultura relativa à produção de alimentos, temperos, plantas medicinais, etc. Tá? Agora, para isso, é preciso que a gente faça algumas ações. Nós listamos aqui 5, professor. Isso não quer dizer de forma alguma que você tem que fazer os 5. Você pode fazer 4, você pode fazer 3. Você pode falar, igual a gente falou ali, isso não tá bom não, mas em compensação acho que isso é importante, a gente muda aqui agora. Por quê? Para você conseguir levar essa autoestima, isso aqui é uma coisa até difícil de medir, né? Como é que você vai saber se você conseguiu isso? Mas tem caminhos para chegar lá. Primeiro, a gente listou aqui, é preciso que os meninos conheçam conceitos necessários à compreensão do tema em estudo. Que conceitos seriam esses? Alimentação, nutrição, saúde, doença, fitoterapia, horta, agricultura familiar. Nós acrescentamos coisas aqui. Vamos pegar aqui em cima? Cadê? Eu coloquei mais algumas coisas aqui que você falou. Onde que foi? Depois eu vou achar aqui. Aqui, ó. Alimentos orgânicos, agrotóxicos, né? Vou copiar aqui e colocar lá, depois eu arrumo isso aqui direitinho, tá? Então, isso aqui também é importante, saber se eles conhecem. E outro que você falou foi defensivos. Defensivos. Defensivos naturais e biológicos, né? Sim. Então, aqui nessa conversa, você já vai poder saber se os meninos conhecem isso. Se eles a conhecerem, ótimo. Se não, é preciso que eles conheçam. Então, eu acho interessante também mandar dar umas pesquisadas a eles, fazer um trabalho com eles, fazer uma pesquisada antes, no projeto Pindorama, eu ia falar, né? conheço. Conheço Pindorama, né? Então lá tem esse trabalho também lá, e seria interessante eles terem mais uma bagagem a mais, né? Para eles dar uma olhada, como é que muda, que a zona rural não é só trabalho, não é só atividade de madrugada, não é só isso. Eu acho que renda lucro, né? Se for pensar, se eu olhar direitinho. sim. Eu acho que o projeto Pindorama vai entrar aqui, já vou te falar por quê. Para os meninos conhecerem esses conceitos, o que a gente propõe que eles façam? Pesquisa em livros e na internet. Fizeram a pesquisa, estão conhecendo melhor o que é alimentação, nutrição, saúde, doença, terapia, horta, tal. Aí,
eles podem, então, fazer uma discussão para socializar, né, para conversar sobre o que eles aprenderam. E também pode entrevistar alguns profissionais, como, por exemplo, você mesmo que falou isso, professores da escola agrícola, da Unimontes, profissionais da saúde, etc. E aqui eu pus o projeto Pindorama que você acabou de falar. Quer dizer, será que você acha que seria interessante eles pesquisarem, entrevistarem alguém? Aí, em Montes Claros, tem unidade do Pindorama? Ou Não, não? tem não. Não Não tem. tem, não. Você Então, vai aqui... encontrar mesmo só pelo YouTube mesmo, ou mandar e-mail para eles, né? Eles sempre... Aham. Vamos ver se isso vai ficar aqui. Se não for, a gente põe ele em outro lugar, tá? O Pindorama, ele faz uma chácara que não dá lucro, ou uma fazenda não dá lucro, né? O projeto deles é esse. Como tem uma chácara com rentabilidade. O pessoal Eu também acho não que vai sai entrar, eu acho que vai entrar mais do... aqui para frente. Vamos deixar ele pendurado aqui para a gente ver se aqui que é o lugar dele. Eles vão sair do meio rural e ir para a cidade à procura de um salário mínimo, sendo que eles podem Exatamente. na roça ganhar o triplo disso aí, ou até mais. Pois é, a ideia é essa, é dar ao menino conhecimento para ele valorizar o lugar que ele está vivendo, né? E todo mundo, eu formei as turmas no ano passado. A maioria está aqui em Montes Claros caçando serviço. Uma mesa me ligou aqui, um serviço para mim, deixa eu babar, não sei o quê, não sei o quê. E o campo lá cheio de oportunidade para eles. Sim. Pois é. Outro objetivo específico, um segundo que a gente está propondo para você. Conhecer a produção local de plantas alimentícias, no caso os temperos também, né? E ou medicinais realizados em hortas familiares. Eles sabem o que lá? Às vezes não sabe. Mas se for analisar bem, ervas medicinais dão. Pois é. Será que eles têm esse conhecimento? Então, como que a gente pensou? Mais uma vez, entrevistas com familiares ou pessoas da comunidade, com lideranças, com associação de moradores, né? Ó, você vê os produtos como são caros, açafrão da terra, orégano. Isso é fácil, plantio. Pois é, a gente compra tudo isso. Muita gente compra, né? Mesmo tendo terra em casa. E se cultiva em 1 metro de terra, né? Pequenininho, coisa boba. É. Você concorda com esse objetivo aqui, professor? Você acha que isso aqui pode ajudar? E depois também, nós vamos mandar isso para você analisar com calma, tá? Porque às vezes na conversa aqui fica meio em cima assim da hora, mas aí você vê isso com calma também. Não vou analisar. Terceiro objetivo que nós estamos propondo. Uma vez que ele vai conhecer essa produção local, ele vai registrar o saber da população local sobre o cultivo e utilização de plantas alimentícias e medicinais. De novo, entrevistando pessoas que têm esse conhecimento, ou chamando pessoas da comunidade para falarem na escola, né? Entrevistar também profissionais de instituições que atuam nessa área. De novo, a Escola Agrícola, a Unimontes, a Emater, que eu acredito que tem uma unidade da Emater em Montes Claros, né? É uma cidade bastante grande, deve ter. Tem matéria. Quarto, conhecer os recursos materiais e procedimentos necessários para a criação de uma horta. O que eu preciso para ter uma horta? Eu preciso de uma terra, eu preciso de adubos, eu preciso de água, né? Eu preciso de ferramentas, enxada, pá, um ancinho, uma peneira para peneirar a terra, eu preciso de uma mangueira ou de um regador, eu preciso de um encanamento, né? Procedimentos. Qual que é a melhor época para mexer com a terra? Tem, inclusive, saber com relação, por exemplo, à lua. Isso é muito importante. Quem mexe com horta sabe, né? Tem as fases, né? Tem os tempos que tem um plantio para cada período, né? De plantio, de cada planta. É isso que você tinha me explicado. Como é que é o clima de Montes Claros? Porque uma coisa é eu fazer uma horta lá no sul de Minas. Se você fizer uma horta no sul de Minas agora em novembro, suas plantas vão derreter. Vai chover demais nelas. Dá não. Aqui, eu estou morando numa região que perto de Belo Horizonte, a gente começa a fazer horta lá em abril, maio, quando a chuva começa a parar. Agora a horta começa a morrer, porque chove demais e inunda a terra, né? Então, seria isso. No caso aqui mesmo, eu tenho uma chácara aqui perto mesmo, de Lagoinha.
Lá, Aham, então, lá tem as hortaliças, você vê que lindas hortaliças. Eles vendem aqui em Mostarda, eles vivem disso, né, de hortaliças. E lá é aham. irrigação, Pois né? é, porque aí é quente. Quente. Agora, tem região de Minas Gerais, você sabe disso, que no inverno dá 4 graus, 2 graus, não tem planta que cresce nisso, não. Mãe. Não, Você aí pode não dar tem água como. para fazer o que for. Ela não Ah, cresce, né? Então, nesse caso aqui, a estratégia seria pesquisa também em livros e na internet e entrevistando pessoas que cultivam hortas. Como é que você faz, como é que você não faz e tal, e anotar, né? E um quinto e último objetivo específico, identificar as possibilidades existentes no terreno da escola para a criação de uma horta. Que aí você faria uma excursão, né, vamos dizer assim, pelo terreno da escola, e se puder vir alguém de fora com os meninos, seria mais legal ainda. Imagina, vir um pai, uma mãe, um agricultor, um sitiante, na hora que, ó, aqui tá muito bom, mas tá vendo aquela árvore ali? Ela vai dar muita sombra. Esse não é um lugar bom. Aqui é bom, mas o terreno tá muito escorrido. Nós até podemos fazer uma horta, mas vamos ter que fazer uns patamares com tijolos para a terra não ficar inclinada, que a água vai escorrer. Aí seria legal também, tá? E a gente está sugerindo ainda que você divida os alunos em grupos para fazer todos os trabalhos de pesquisa e entrevista. Então, professor, eu vou deixar essa dica para você. E eu vou botar o projeto Pindorama aqui no alto para você perceber aonde que seria bom você entrar com ele aqui. Você fica à vontade com relação a isso, tá? O Pindorama seria mais uma questão para mostrar para eles que no meio rural dá mais dinheiro que na cidade. Pois é, acho que seria muito bacana uma palestra motivadora, né? Isso. Ótimo. Talvez alguém mande um vídeo para eles, se eles pedirem. Eles podem fazer um e-mail para o Pindorama, você orienta eles pedindo ajuda. Oh, nós estamos com um projeto tal, que bacana se os alunos fizessem, se eles mesmos apresentassem o projeto do Pindorama. Isso poderia ser uma coisa muito rica para o artigo que nós vamos falar com você daqui a pouquinho, tá? Então, professor, feito isso, você vai poder avaliar os alunos, né? Como? Pedindo eles para fazerem um plano de criação de uma horta. Olha que avaliação legal. E todo o conhecimento vai estar apresentado nesse plano de criação de uma horta, certo? E ainda, você vai ver se eles estão sabendo apresentar os conceitos que eles estudaram, saúde, agricultura familiar, agrotóxico. No plano isso aparece, né? Percepção da necessidade de conhecimento e domínio dos conceitos e conteúdos estudados. Repertório das palavras utilizadas, o vocabulário deles melhorou? Eles estão registrando bem as informações? Você consegue avaliar isso? Eles estão mostrando uma curiosidade cada vez maior e mais bem fundamentada, né? Aquela curiosidade boba, mas uma curiosidade a partir de problemas reais, né? Carlos, eu acredito assim que quando a gente fala com as pessoas assim, uma horta, eles acham que no momento assim é uma coisa boba. Pois é. E é tão rica isso aí, é tão E não é simples também, né, professor? É rico, não é mas não é uma simples coisa também não. simples. É, tão simples também não. É uma coisa muito importante. E dá para ganhar dinheiro com isso. Pois é. E aprende, né? Um aprendizado que vai ser bom para a vida toda. Você vai poder avaliar também se eles estão problematizando melhor, se eles mudarem de postura, se eles estão valorizando mais o meio onde eles vivem, né? E para terminar, seria isso. O trabalho final seria a elaboração desse plano de criação de uma horta comunitária no terreno. A justificativa e o Uma projeto horta, criado. uma horta, quando você vê uma horta bonitinha, toda verdinha, é lindo. Ah, pois é, ué. Deverão usar como argumentos de orientação os conhecimentos adquiridos a partir dos estudos realizados. E aí, professor, eu apresentei aqui alguns itens que você pode acessar antes de fazer, para você também pegar algum conhecimento, que é isso, ó, passo a passo fazer uma horta em casa, da Pastoral da Criança, super legal da CNBB, mostrando como é que qualquer criança pode fazer uma horta em casa. Um texto do Mundo da Educação, que é um site do UOL, não sei se você conhece, voltado para a educação, que produz textos para alunos, para serem utilizados em sala de aula, tá? Sobre plantas medicinais. Uma página do Ministério da Agricultura, do Governo Federal, sobre agricultura familiar. Tá? O que é agricultura familiar, como é que funciona. Esse aqui é um texto mais complexo, mais elaborado. Acho que seria legal para você conhecer e ver como é que você trabalharia isso com os alunos. Ou então para você ter informação para si mesmo. Tá? O Toda Matéria também é um site voltado para a educação. Eu gosto muito dos textos dele, que são textos também que você pode trabalhar em sala, é uma linguagem bastante
adaptada para a sala de aula, sobre agricultura familiar, é bem menor que esse aqui. E também do Mundo Educação da UOL, um outro textozinho sobre agricultura familiar. Que eu acho que daria uma boa base teórica para você trabalhar com os meninos também. E aí, professor, é isso que a gente montou. Eu vou mandar para você, tá? Esses pontos que estão em vermelho, esse aqui eu vou modificar, esse aqui eu vou botar em preto. Vou deixar só o projeto Pindorama em vermelho para você saber que você quer, de alguma forma, colocar ele na roda também, pensar como é que você faz isso. E aqui também é onde você quer chegar com essas perguntas, para você não apresentar esses argumentos, esses nomes para eles, para você ver se eles vão chegar até aqui, tá? Aí o projeto, dentro da nossa metodologia, seria esse, eu vou te enviar. Agora, nosso tempo está acabando também, nós temos mais 15 minutos. E a ideia também, né, Carlos, igual eu estava falando também com os outros professores, é o seguinte, professora, que você consiga aí, a gente sabe que está no finalzinho, mas desenvolver aí essa sensibilização, pelo menos um desses objetivos específicos, não precisam todos, igual o Carlos e a Mônica foram criando a partir dos áudios, né, que você mandou. A Rita também falou um pouquinho desse trabalho que ela tinha conversado com você. E aí, você pode também sentar com a Rita e com os demais professores, de repente, um professor faz um objetivo específico que você faz Isso. outro, né? E aí não precisa ser todos, ou então você tem outras ideias ainda, né, Carlos? Porque, por exemplo, para você fazer isso tudo, vai inclusive demorar um tempo. E talvez, enquanto você está fazendo um com os alunos, numa outra aula, numa outra disciplina, um outro professor está trabalhando um outro, sabe? É um professor que se adequa mais, isso aqui pode deixar que isso aqui é fácil para mim, eu consigo fazer na minha matéria, por exemplo, né? No caso, Identificar as possibilidades. a questão eu nem cheguei a perguntar à Rita, né? No caso aí, para fazer uma horta assim, vai ter que ter um custo, né? E será que a Secretaria Municipal de Educação vai bancar isso? Olha, isso aí é uma coisa que a gente não pode garantir em hipótese alguma. O programa não tem recurso para isso, tá? Ele não tem nenhuma verba destinada a auxiliar isso. Mas olha bem, quando a gente coloca aqui o 4, conhecer os recursos. Não R$100, não. Conhecer os recursos, materiais e procedimentos necessários para a criação de uma horta, um dos recursos que entra aqui é o recurso financeiro. Quer dizer, os meninos vão saber, olha, para a gente fazer uma horta, nós vamos precisar comprar uma enxada, um regador e um não sei o quê. Isso custa X. Aí, como é que vai arrumar esse dinheiro? É uma coisa que o plano de ação que vocês vão criar vai ter que pensar isso. E também, até para ver se vai ser viável ou não. Eu penso o seguinte, né, Carlos? Eu acho que é uma metodologia proposta e vocês vão iniciando esse ano. De repente, o ano que vem você consegue trabalhar ou com a mesma turma ou com outra turma, que eu acho que eu perdi qual é a turma que você vai trabalhar, mas fazer um projeto também estruturado durante o ano todo. E aí, você pode colocar mais objetivos específicos e talvez você tenha um documento depois para apresentar para a Secretaria de Educação, ou apresentar, de repente, para alguma empresa que interessa, né? Fazer essa parceria com a escola. Isso. Ele estando estruturado, olha, nós estudamos, nós procuramos isso. Nossa, eu acho que é o pontapé, né? Eu acho que inclusive, essa busca de recursos pode ser um dos objetivos do próximo projeto. Conseguir financiamento. Como que se consegue financiamento? É mais uma forma de estudo para os alunos. É mais um conhecimento que eles vão adquirir. No caso, então, esse meados de semestre agora, vai ficar, então, na teoria, no caso, né? A ideia é essa, agora é estudar o que é uma horta, como que produz, o que se pode fazer lá, o que é necessário para se ter, e criar um plano para depois criar a horta. Que aí vai ser uma horta muito mais bem fundamentada, você não acha, professor? Se fosse aqui em Montes Claros, seria até mais fácil, né? Porque tem uma região aqui em Montes Claros que eu tenho vontade lá que lá seja fazer um balneário, porque aqui na minha cidade já tem um lugar onde a Copasa capta a água, né, do Vargem Grande, dentro da cidade, no centro da cidade, praticamente. Rios limpos, lindos. Eu mesmo já tomei muito banho quando era menino naquela região, chamada Rio da Copasa, é o Vargem Grande. E lá podia fazer um parque, um balneário, se fosse mostrar. E tinha como eu conseguir esse recurso com o vereador Sota, que ele faz parte do meio ambiente. Uai,
a prefeitura pode ser um parceiro nisso aí. Aí depende de como é que você vai mobilizar os alunos para ir lá cutucar esse povo. Véio. Né? A Pela Secretaria autonomia de Meio rural, né? Ambiente, a Secretaria de Agricultura, né? Pois é, isso que é interessante, é os alunos descobrirem esses caminhos, professor. Imagina E se outra eles coisa, conseguem um recurso por conta do trabalho deles. Que coisa fantástica. Pois é. e outra coisa também que eu penso, professor, nesse programa, né, o que a gente consegue aí, né, nesse tempo, é você fazer essa parte aí desses objetivos específicos. Paralelo a isso, né, na verdade, assim, não, depois, em consequência a isso, vai ter as fichas para você preencher, que a gente manda ela também para o Ministério do Turismo, fica um documento lá. E tem a oportunidade do artigo, né? Que eu falei do convite do artigo. Então, você vai ter depois uma revista publicada, claro, que é convite, se você quiser, né? Escrever algo sobre esse processo aí, que também eu acho que é mais uma coisa Fortalece muito o projeto, né? do projeto para o próximo ano, que você for trabalhar mais complexo aí para o próximo ano. Acho que fica uma coisa também bem bacana. Interessante. Né? Esses dois produtos que a Lau acabou de mencionar, professor, que são as fichas e o artigo, é o assunto que a gente quer pegar para encerrar nesses 10 minutos aqui. O que são as fichas? Você A chegou a ficha é essa. recebê-las? Você chegou a vê-las? Não. Eu mandei para a escola, para todo mundo que se inscreveu, recebeu essa ficha. O negócio é o Tá seguinte, professor. impressa, né? Uma ficha impressa que tem o. Isso. Isso mesmo. Esse programa, ele é um programa que foi feito, né, por uma licitação e aprovado pelo Ministério do Turismo, que atualmente faz as funções do Ministério da Cultura. Não tem mais Ministério da Cultura, é o do Turismo. E dos produtos que nós temos que entregar para o Ministério do Turismo são essas fichas de inventário patrimonial. Quer dizer, porque o interesse do Ministério do Turismo é levantar bens culturais locais que poderão vir a constituir o patrimônio local. Nesse caso, o patrimônio que a gente está conhecendo se insere na categoria de saberes. O que a população da região da escola sabe sobre agricultura familiar? O que ela sabe sobre produção de alimentos, sobre ervas medicinais? Isso é um patrimônio. Então, a gente quer revelar esse patrimônio através de uma ficha. A ficha apresenta, olha, aqui tem isso. Isso existe aqui. Então, a ficha ela é uma coisa relativamente fácil de preencher, porque ela vai ser preenchida depois que você estiver fazendo essa pesquisa. Então, todos os dados que pede lá, você vai ter. Você vai só preenchendo. E, além de ser uma ficha relativamente simples, é preenchida à mão. Você vai colar fotografia, você vai colocar indicações da localização da escola e tal. É uma coisa muito simples e, evidentemente, que eu e a Laura estamos aqui o tempo todo à disposição para te ajudar em qualquer dúvida. E você não tem que E não tem preencher que tudo. preencher tudo. Você vai preencher uma que se chama ficha. Eu prefiro. Posso preencher digitado ou na escrita mesmo? Não, a mão, a caneta. A É uma caneta Eles mesmo. não exigência dele. aceitam, professor, eles não aceitam digitada, eles disponibilizam dessa forma, tem que ser à mão, aí depois eu vou combinar com vocês, eu vou precisar dela escaneada, colorida. É a mão, tá? É um documento muito simples de preencher. E assim, com a pesquisa realizada, você vai só pegar os dados da pesquisa e transferir para a ficha. Não tem nada, você não tem que inventar nada, não tem que pesquisar nada para fazer a ficha. O trabalho já está feito anteriormente, tá? E o segundo produto é o artigo, que nós estamos até evitando muito essa palavra artigo, porque o professor costuma levar um susto pensando em artigo científico, cheio de critérios, de normas. Na verdade, o que a gente quer, a gente está chamando de relato de experiência. Você vai escrever um texto apresentando um aspecto desse trabalho que te interessou, que te chamou a atenção. Pode ser o próprio trabalho, o trabalho foi feito assim, assim, assado. Pode ser o envolvimento dos alunos, você ficou encantado com isso. Olha como é que os alunos se envolveram, teve isso, isso e isso. Pode ser, se você percebeu que essa metodologia te ajudou a fazer melhor o seu trabalho, se isso trouxe algum ganho para você, você pode falar sobre isso, tá? Eu ia falar uma coisa que eu perdi, o que eu ia falar? O desafio da pandemia, Carlitos, será? Sobre a Não? questão de se trabalhar, né, nesse momento de pandemia, como é que foi isso, sabe? Sobre a importância da agricultura familiar para a região, você pode falar isso, né? Algum envolvimento de algum aluno. O que você achar interessante. Lembrei o que eu ia falar. Que a gente está, assim, querendo muito que vocês façam esse trabalho pelo seguinte, Ângelo. Acho que você vai concordar comigo.
o professor é um dos profissionais que mais trabalha, que mais se dedica, né? Porque tudo que acontece na sala de aula, a presença, a batalha, o investimento do professor é muito grande, mas no final do ano, cadê o trabalho do professor? Porque o cara que é um pedreiro, mesmo que ele não more na casa, ele pode passar em frente à casa e falar assim, aquela casa foi eu que fiz, né? Um açougueiro, ele não vai comer toda a carne do boi e do porco que ele mata. Mas E eu todo mundo que tava está falando, comendo carne e em eu tava, casa. Paulo, eu tava comentando isso hoje, que um pedreiro ganha mais que um professor. Mas vamos então começar a mudar isso, mostrando o que o professor faz. E aí, esse artigo, esse texto, ele é muito rico por isso, porque ele é uma amostra do seu trabalho, sabe? Assim, ó, aqui, ó, está aqui estou eu, Ângelo, eu que fiz isso, assim, assim, assado. E, para não te assustar, a gente não quer um texto grandioso de 10, 15, 20 páginas. A gente quer um texto entre 2 e 3 páginas. Um texto escrito com a sua cara, com o seu jeito, né? Lógico, a linguagem, você é professor, você sabe escrever, não estou dizendo assim, não precisa ficar enchendo de citações, de nota de pé de página, de nada disso, um texto corrido, né? Como que você fez, o que você observou, o aspecto que você resolver falar, fale dele com naturalidade. É lógico que você pode colocar citações, se quiser colocar uma fala de um aluno, se você quiser citar um pedacinho de um texto que um aluno produziu, você cite, sabe? Se você quiser mostrar no artigo, por exemplo, uma foto de uma cesta de alimentos que o aluno trouxe, pode também, tá? Mas que não deixasse de fazer isso, não. É um trabalho assim, você pode anotando ideias o tempo todo que você estiver trabalhando. Vou escrever isso. O menino falou isso, não, que bacana, vou escrever isso. Vai fazer um caderninho. No final do material que a gente passou, tem umas linhas em branco, umas páginas sublinhadas para você escrever. Vá lançando anotações ali, coisas que vem à sua cabeça, e no final você faz um trabalho bem bacana para ser publicado. Vai ser publicado, vai ter. Como é que chama? Tem lá. ISBN. Aí, professora, assim, aí eu vou ainda mandar um e-mail, vou ficar cutucando vocês, né? Você sabe como é que eu sou, fico lá chamando, mas aí vou colocar data, aí você manda para a gente o inicinho, o Carlos e a Mônica orienta, devolve o artigo, até a gente bater o martelo e falar, olha, vai ser esse, né? O formato. E junto a isso, eu estou fechando com o estúdio aí de Montes Claros, para vocês fazerem as fotos, se vocês quiserem, né? Pode me mandar a foto para a gente colocar no artigo de vocês, mas como tem uma especificação da agência, quer fazer com fundo branco, no plano americano, então a gente conseguiu aí contratar um fotógrafo, um estúdio, para vocês irem até lá dentro de um prazo, vou dar de uma semana, 10 dias, dentro do tempo que vocês puderem, e lá tirar essa foto, né? Eu tenho até, e essa revista vai ser online, tá? Mas eu tenho um exemplo da edição de um dos programas, ela impressa, olha aqui, essa aqui é a escola Mestra Fininha. Você Isso. conhece essa escola? Daí de Montes Claros. A Yara, eu acho que ela é vereadora, Yara, agora. Yara ganhou vereadora, eu acabei votando nela também. É aqui a professora Yara. Ela participou, A Yara. ela participou de 2019 de um outro programa e a escola Hilda Carvalho Mendes, tá vendo? Tem as professoras. Já trabalhei no Hilda. Já você Nossa, você conhece trabalhou essa? lá? Trabalhei no Hilda. A Deixei ela Cibele e a inclusão ali. Fernanda. É a A Fernanda Rosenda Ideia também. Zani, da Paloma. Então, tá vendo? Aí é uma revista, claro, né? Ela vai ter outra cara e tal, mas é só para você ter uma noção aí que vai ficar esse convite para quem quiser registrar esse artigo, né, Carlos? Okay. Só que essa revista vai ser só online esse ano, tá? Ela não vai ser impressa, Isso. não. Entendo. É isso, Ângela. Nós vamos mandar para você esse projeto. Eu acho que do jeito que está ali já está bom para te mandar. Eu não vou mandar hoje, não, que amanhã eu faço uma revisão no que a gente conversou aqui, mas aí, no máximo, amanhã à tarde, você recebe, você dá a sua olhada, convide algum professor que você queira, né? Porque na reunião com a Rita, alguns professores se disseram interessados. Aí você vem lá com a Rita, discute aí com eles e começa a fazer sempre sensibilização, sabendo que nós estamos sempre aqui à disposição, viu? Qualquer coisa, Então tá ok, então. lá, me chama, você tem um contato da gente, ok?
Aí você manda para mim esses bolsos aí pelo e-mail ou pelo Zap mesmo, que eu usava até melhor que eu abri e já vou lendo dentro do ônibus. Tá. Você vai receber isso amanhã, tá bom? Ah, joia, mano. Muito obrigado. Nós que agradecemos sua atenção, seu Professor, tempo, muito obrigado disposição. pelo tempo aí, viu? Pela sua atenção. Uma boa noite para você. Boa noite. Alô, Boa Ângela. noite, professor.